Obrigado a todos por estarem aqui e principalmente também ao professor, os professores que apresentaram, que fizeram de uma forma brilhante. Acho que todo o momento em que a gente consegue fazer uma reflexão sobre a agenda política e principalmente nesse contexto que nós estamos vivendo de retrocesso de direitos é uma forma de resistência, né? Acho que um dos motivos de eu procurar sempre voltar à universidade, eu sou dos quadros da década de 80 aqui da URSS, para a gente não lembrar muito isso, né, professora Denise, é sempre muito prazeroso ver que a gente ainda está lutando, né? Quer dizer, que a gente ainda está tentando resistir. Eu quero parabenizar o professor José Vicente por criar e poder dar espaço a todos esses pesquisadores, a mim incluído, de poder participar dessas atividades. Acho que é fundamental a liderança que o professor José Vicente faz aqui neste instituto com relação a esse campo de abertura à pesquisa e à reflexão. Quando o José Vicente me falou desse tema, eu logo me dispus a participar. Na verdade, eu ainda não tinha exatamente a certeza do conteúdo. Inicialmente, eu me propus falar em termos de políticas públicas, como foi colocado inicialmente, né, em termos de... Enfim, eu sou funcionário público municipal, trabalho na Câmara de Vereadores, faço ação educativa da Câmara através de diversos projetos e, portanto, para mim, a valorização do poder legislativo e do local é muito importante, e em termos de políticas públicas, tendo em vista o modelo de desenvolvimento que está sendo, digamos, adotado, não apenas a nível federal, mas estadual e municipal, nós temos um papel que está sendo dado ao poder local que para mim era de extremo, que deveria ser questionado. Quer dizer, que tipo de ação se faz em termos de política pública que possam significar manutenção a nível local de direitos consagrados. Por outro lado, depois que eu verifiquei que se tratava de uma proposta bem politicamente localizada, que é da agenda presidencial, eu me senti obrigado a mudar um pouquinho essa proposta para o paper que eu fiz, o texto que eu fiz para hoje, para essa ocasião, que eu intitulei Como os candidatos a presidente caracterizam os municípios em seu programa, como tema que mais podia vincular as minhas necessidades como servidor do Poder Legislativo, mas também, de uma certa forma, fazer uma leitura que, confesso, foi a primeira vez que realmente entrei com um pouco mais nos programas dos atuais candidatos, com um único objetivo, né? Quer dizer, encontrar quantas vezes e em que contexto os atuais programas dos candidatos à presidência aparece o termo município. Quer dizer, uma tarefa absolutamente simples, né? Quer dizer, você vai lá no site do TSE, normalmente os discursos políticos e campanhas eleitorais deste nível enfatizam muito a relação do governo federal com governos locais, justamente no sentido de que essa é uma pauta não só do discurso sobre o Pacto Federativo, mas também, enfim, atende às expectativas que municípios, que os cidadãos têm a nível de que chega a ele, de alguma forma, as políticas públicas. Municipalizar, muitas vezes, é um compromisso que os candidatos assumem. Entretanto, eu constatei que isso não parece ser a regra. Numa primeira leitura que eu fiz e você vai ali, você baixa o programa, você localiza as vezes em que aparece a expressão município, você toma contato com todo o programa do candidato e você começa a entender o sistema de conceitual em que um plano de governo é feito. Gente, nenhum dos nossos partidos ou dos nossos candidatos teve uma escola de formação para fazer plano de governo. Também são responsabilidades de agências, de setores dentro dos quadros. Isso você vai encontrar alguns manuais dentro das próprias fundações dos partidos políticos indicando como devem ser feitos esses planos de governo, mas o que surpreende é o que a gente vai encontrar.
tentei explicitar um pouco disso, né? Principalmente porque acho que há pelo menos uma referência que eu acho interessante do Patrick Charadu, que é um especialista em análise de discurso, que tem um livro sobre análise de discurso político, tem um outro texto sobre conquista de opinião pública, que eu acho que é interessante. Acho que nós deveríamos ler com maior profundidade um pouco os programas, e essas referências tentam mostrar um pouquinho do que os discursos mostram ou ocultam. Claro que, para fazer isso, eu tive que tomar, pelo menos, uma certa... esquematizar de uma forma muito primária, muito simples, o quadro, o leque político dos principais candidatos que eu fui buscar os elementos, não são todos, mas Jair Bolsonaro como de extrema-direita, Henrique Meirelles tentando colocar ele dentro de um quadro de direita, Geraldo Alckmin dentro de um quadro de centro-direita, Ciro Gomes e Marina Silva dentro de um quadro de centro-esquerda, Fernando Haddad de esquerda e PSOL de extrema-esquerda. Isso totalmente, entende, de uma forma esquemática, né? Quer dizer, o cabo é inspirador, né? O cabo é verdadeiramente, sabe, uma fonte de sedução, né? Começou com a ideia de acabar com aqueles monumentos daquela empresa, como é que se chama, que ele ia demolir todos os... Havan, né? Aquilo ali já perturbou as redes sociais, né? E agora com essa dele se afastar pelo morro e contemplar o processo, que inveja. Mas assim, eu tentei citar esses principais, né? Como, enfim, o que eu imagino estão dominando agora o processo, enfim, eleitoral, um aspecto político. E olhando, gente, fiquei estupefato quando ao baixar esses programas e tentar lê-los, e a primeira categoria que me veio foi dividi-los em duas formas principais. Esse tipo de programa entre esses 5 que eu falei. Poderíamos dizer programas propriamente ditos, né? Ou seja, as candidaturas se propuseram a escrever uma síntese das principais ideias, e algumas dessas proposições eu chamo de uma categoria que eu jamais poderia imaginar que pudesse existir dentro do site CE, que eu chamo de categoria PowerPoint. Porque é um PowerPoint o que Bolsonaro registrou no Tribunal Superior, tá? Quer dizer, se você baixar o programa, você vai ter exatamente que alguém usou um PowerPoint para colocar as ideias de um candidato que hoje está na liderança, né, da disputa eleitoral. E não é só ele, como eu quero demonstrar. Então eu estruturei, tentando, dentro dessa divisão política, município nos projetos de extrema-direita, a proposta de Jair Bolsonaro, e aí eu vou, aos poucos, tentando dar alguns elementos para a gente situar. Jair Bolsonaro, né, a sua proposta puxada pelo Partido Social Liberal, que é um partido que com a entrada do Jair Bolsonaro, já foi produto de uma reorientação. Hoje Bolsonaro manda no partido, mas, enfim, ele... políticos do interior, como dos livres, saíram de dentro do PSL por causa da presença dele. Quer dizer, nesse sentido, o PSL, alguns cientistas políticos como Cláudio Couto, afirmam, e nós concordamos, ele é um partido, sim, de extrema-direita, e o termo de programa dele, né, o caminho da prosperidade, da coligação Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, contém 81 slides. Né? São 9.000 palavras, e a palavra município aparece só 2 vezes. Eu fiquei aterrorizado com isso, né? Quer dizer, apesar de ser de extrema-direita, eu imaginava que no mínimo houvesse uma maior localização, determinação, apontamento de metas com relação ao campo dos municípios. Quer dizer, ele simplesmente tenta colocar de uma certa forma de que, ainda que seja um governo em termos gerais, né, que exerça a centralização no nosso país, haverá uma certa preocupação com as cidades. Por quê? Porque ele tem um capítulo no seu programa chamado Mais Brasil e Menos Brasília. É aí que ele cita as 2 vezes que aparece município, tá, pessoal? Ou seja, ele reconhece que a maior parte da população, sim, vive no campo das cidades, no campo dos municípios, mas
Mas ele, como outros programas já fizeram para si, ele se assume como a tarefa de gestor de recursos para prefeitos, com o objetivo de interferir na sua distribuição. Né? Mas ele está propondo, de alguma forma, com isso, o que ele chama, mas não explica como define, que ele, a partir disso, vai criar a federação de verdade, entre aspas, onde ele diz que os recursos finalmente chegarão junto das pessoas, entre aspas. Então, dentro da ideia de o Conselho de Município aparece dentro dessa ideia de alguma forma, refletir sobre o Pacto Federativo, mas também, na segunda forma, que é a característica mais dominante de aparecer o termo município nos programas dos candidatos, que é o campo da educação. Olhando assim, de uma forma bastante breve, quando tu vê os candidatos falando do lugar do município, é porque eles estão sendo obrigados a isso, porque eles têm que falar de educação básica, e falar de educação básica, eles têm de alguma forma se posicionar com relação a formas de apoio e estratégias de colaboração com a educação local. E a crítica do Bolsonaro, principalmente, os entes, enfim, dos municípios não conversam entre si, são instâncias isoladas. Então, claro, ele vai, de alguma forma, nos sugerir adiante como ele imagina esta integração. E, por exemplo, ele vai citar a importância que ele dava a mecanismos de avaliação do ensino, que ele coordenará como SAEB, que, como se sabe, são mecanismos de avaliação hoje que recebem críticas dos educadores. Mas o que eu acho interessante lembrar que, observe, quando ele vai falar do município, ele vai falar sobre educação, vai dizer que tem que haver avaliação e que tem que, de alguma forma, haver nos municípios políticas de qualificação de professores que serão feitas por universidades públicas e privadas. Quer dizer, a gente sabe que hoje, há um corte de verbas nas universidades privadas. Como as universidades farão isso? Ele se enuncia. Né? Mas e que tipo de programa que ele quer que seja feito por universidades nos municípios? Ele diz que as universidades vão ensinar, atenção, por favor, mantenham-se sentados, ensinar aos alunos, aos professores, o empreendedorismo, né? Empreendedorismo, é isso. Chegamos ao ponto de que significa educação local no ponto de vista de Jair Bolsonaro. O jovem precisa sair do caso da faculdade, pensando em transformar o conhecimento obtido em enfermagem, engenharia, nutrição em produtos e negócios. Então, o programa sugere, no final de contas, a nível de local, nível de formação de professores, uma universidade formada para a formação de recursos humanos para o capital. Bem contrário do que desejam educadores, que é uma universidade voltada para a formação e ética, formação humana e ética. A gente já sabia que esse, com certeza, seria um dos problemas dessa visão de extrema direita dentro de um programa político. O que começou também a nos assustar é que se a gente for, no caso eu aqui tentando considerar que a proposta de Henrique Meirelles é uma proposta clássica, que se apresenta como uma proposta de direita. Bom, MDB, com certeza todo mundo sabe, é um dos partidos de base, foi um partido de base no processo de redemocratização do país, enfim, teve um papel fundamental na luta contra a ditadura, mas acontece que desde lá, e a literatura, inclusive pesquisadores aqui da universidade, como Paulo Pérez, escreveram sobre a evolução do PMDB, ele veio a consagrar, com certeza, no seu interior, uma agenda liberal, que aos poucos fez essa passagem, né, desde o governo Fernando Henrique Cardoso, para... E isso eu acho interessante, tentar pensar isso. Quer dizer, o programa de um candidato de um partido, ele é um passo adiante na construção da história desse partido. Ele está sinalizando para onde esse partido está indo. Né? Quer dizer, é um programa de governo, então, do PMDB, que o Henrique Meirelles está puxando, que se chama O Lugar do... que se chama... Onde é que eu botei aqui o nomezinho aqui? Ele é organizado... denominado... essa é a solução, né? O programa do candidato, né?
Ele é um programa que tem 21 páginas, é um texto corrido, é um texto que está escrito colocando a visão que a gente já imaginava de Henrique Meirelles, que é uma visão de um projeto neoliberal transformado em plataforma política, né? Quer dizer, e é isso que me faz considerá-lo extremamente um projeto de direito, ou seja, toda a discussão que ele faz é em discussão de mercado. O problema da minha análise é que ela termina aqui, por quê? Porque nenhuma dessas 21 páginas o Meirelles faz a citação da palavra município. Pasmem, né? Quer dizer, em nenhum momento ele se refere, né, especificamente sobre o município. Ele se estrutura em 4 linhas de atuação: o Brasil mais forte, o Brasil mais justo, o Brasil mais integrado, o Brasil mais humano, o Brasil mais seguro, mas nenhuma dessas perspectivas o município é citada. Por quê? Porque em todas elas o fio condutor é a análise e interpretação econômica. Tem para mim. Aquele programa foi escrito pessoalmente pelo Meirelles. Né? Quer dizer, ele está ali escrito com... Porque o discurso, quando ele torna hegemônico uma voz, né? Quer dizer, para vocês terem uma ideia, quando ele começa a se relacionar, a falar da parte de um país mais justo, da importância de diminuir desigualdade, ele só fala em um projeto de educação, como do campo social, que é esse projeto pró-criança. Né? Ou seja, em nenhum momento, ao contrário dos demais programas dos outros candidatos, são focalizadas demais políticas de educação básica para estados e municípios. Mas, o que eu acho que é, por exemplo, o Brasil Mais Integrado é um projeto que desdobra o que é a parte do que o programa dele de Brasil mais forte. É forte economicamente. O que é o Brasil Mais Integrado? É um subcapítulo disso. Por quê? Porque se trata da infraestrutura econômica que o Estado deve oferecer, a infraestrutura para o mercado. Né? O que é o Brasil mais humano? É apenas um Brasil que acaba um pouco com os problemas que tem no SUS. E ele cita 7 medidas para fazer isso. E entre essas medidas, uma das estratégias dele, qual é? Bom, eu vou conseguir melhorar muito a realidade do SUS, porque a gente sabe que com os gastos atuais a gente pode ter 10% de ações a mais. Ou seja, ele está apresentando de alguma forma que se quer aumentar em investimento, porque é possível aumentar a produtividade com os mesmos números de gastos. Né? Quer dizer, o que diz, o que significa o Meirelles no programa do MDB não se refere, não consegue localizar a nível local políticas do qual o governo federal assumirá a responsabilidade. Melhora com propostas de centro-direita e proposta Geraldo Alckmin, que é outra que eu identifico como que eu chamei de categoria PowerPoint. Gente, o projeto tem 9 páginas. Uma é a capa com a cara dele. Tá? Quer dizer, sobram 8. A última é a conclusão ali, a logomarca do partido. Fica 7. Tá? Gente, o programa do pessoal é 223 páginas. Vocês entendem que é preciso ter alguma carne e conteúdo. Preciso dizer, gente, o menor programa de governo tem o maior tempo de horário político. Né? Estamos sendo enrolados. Tá? Porque, o que ele diz? Nesse programa de 9 páginas, que enfim tem 7 de conteúdos. Né? O programa é citado, o município é citado o mesmo número de vezes que o programa do Jair Bolsonaro, que fez o esforço de fazer 81 PowerPoints. Né? Então, ele tem 2 vezes. O município citado pelo Alckmin 2 vezes. O tema é citado na primeira parte, intitulado Brasil da Indignação, né? Onde ele assume isso de que ninguém mais quer sustentar o Estado caro e ineficiente, que essa diretriz vai atingir os municípios, segundo o seu programa. Ele quer descentralizar poder para que os municípios possam se autogerir. E, no caso, que é interessante, que ele coloca, para você que
trabalhou a segurança, que um desses, a segunda vez que ele cita município é justamente quando ele diz que as políticas, que os municípios deverão ser engajados para cumprir taxas, digamos assim, de homicídios, ou seja, ele quer reduzir indicadores, ele quer políticas que reduzam indicadores nos municípios. Mas o candidato nem não aprofunda o que entende por autonomia, nem as relações que a União terá dirigido aos municípios. Ele se compromete a repassar mais recursos? Eu na minha leitura, percebo um silêncio. Ele se compromete à formação de recursos humanos? Também é silêncio. Esse engajamento, no meu entendimento, proposto no que dá para depender do programa, é em metas, né? Como será feito isso sem recursos? Alckmin chega a dar algumas considerações que implicam, apesar de não citar o município, na questão da educação, quando ele fala em Brasil da solidariedade, ele fala em atenção básica ao município, mas não reconhece que a educação, na verdade, se realiza no município, mas isso é só para introduzir para vocês que é novamente uma mentalidade de avaliação, porque como meta estabelece atingir pontos do PISA, que é um programa também questionado por muitos dos professores. Então, a minha conclusão é que é um programa extremamente generalista, né, curto demais, instituto demais para ser visto como um projeto de governo. Tanto Ciro Gomes quanto a Marina Silva, aí, graças a Deus, a coisa começa a melhorar. Né? Porque aí pelo menos você vê que houve uma preocupação em trabalhar ideias. Né? Quer dizer, vocês devem ter visto ontem, teve o debate, inclusive, no jornal da Globo, do Ciro. Agora nós temos 12 citações, né, no programa do Ciro Gomes com relação à questão municipal, e no programa de Marina Silva chegamos a 32 citações em termos da questão municipal. Claro que aí aos poucos tu vai tendo que desenvolver um pouquinho melhor de compreensão da citação. Bom, o contexto que é colocado é um diagnóstico da realidade local, é uma proposta de meta com relação ao que o governo federal tem para os municípios, aí já começa a ficar um pouquinho mais elaborado. Claro que isso eu só estou pegando um único termo para tentar acompanhar e algumas concepções que estão por detrás. Por exemplo, eu tentei colocar Ciro Gomes como de centro-esquerda, no sentido de que, ao mesmo tempo que ele coloca, olha, que se trata de um programa de diretrizes, ele tem diretrizes para uma estratégia nacional de desenvolvimento, é o título do programa, Coligação Brasil Soberano. Um texto de 65 páginas. E nesse texto, há sempre uma preocupação em colocar que, bom, são 65 páginas de um programa que eu quero discutir durante a campanha com a sociedade, tá? Para depois chegar a um projeto final. Aí você começa a ficar um pouco assim, pé atrás, né? Peraí, deixa eu ver se eu entendi. É um programa que tem que não se apresenta como um programa, mas como um conjunto de diretrizes para serem aperfeiçoadas com a sociedade ao longo da campanha eleitoral. Peraí, quando é que ele vai botar de novo, então, no papel as conclusões que ele chegou, né? Quer dizer, ele está dizendo que ele vai modificar a sua proposta ao longo do tempo, até se eleito tomar posse. Esse é um ponto importante que eu acho que tem que ser lembrado, porque é bastante obscuro no discurso. Apesar de, bom, ele vai colocando mais ou menos como ele enxerga o foco de atingir os municípios. Os municípios são objetos do quê? De equipes de trabalhos que analisam projetos de infraestrutura. Os municípios são alvo de estrutura de incentivos que premiam municípios que aderem às suas políticas de educação. Os municípios são ainda beneficiados aqueles que aderem ao tipo de governança e pacto federativo de política educacional que ele quer propor, que ele chama de um novo Fundeb. Ele diz taxativamente, né, que as adesões dos municípios às suas propostas é que vão garantir que esses municípios recebam, enfim, maiores recursos. E é claro, ele tem um paradigma de município.
Parece que é o município perfeito do Brasil, que deve ser equivalente às melhores cidades da Dinamarca, da Escandinávia, que é a cidade de Sobral. Então, esse é um paralelo. Ele diz que buscaremos a replicação da experiência de Sobral no ensino fundamental, enfim, né, em várias ações de políticas públicas, que eu não conheço. Né? Parece que é muito bom. Pois é. Então, acho que a gente tem que ter uma... O que eu quero dizer, temos que ler os documentos e temos que ler as referências que eles usam para fundamentar os documentos. Ok, legal. Muito bem. Esse também é um programa que a nível local aprofunda o município entra nos programas de governos a partir da leitura, principalmente das políticas de educação. No caso, aqui também Ciro propõe criação de prova nacional nos municípios, cria prova para professores, que é um motivo de polêmica também. Ele sugere adesão de candidatos a uma política de resultados na educação, a mesma sacralizadas pelas agências internacionais. É aqui que, quando começa a desfiar o programa, é que tu começa a ver os elementos de uma política de centro, de uma política até talvez até um pouco encaminhando para a direita, no sentido de que elas são instrumentos de avaliação que estão embutidos dentro do programa, que visam ser realizados no município que ele, Ciro Gomes, gostaria de implementar e que são questionados por educadores. Volta também, ele finaliza, aparece no tema dedicado à segurança, mas ainda é um pouco vago que ele tenta situar em termos locais. Tem Guarda Municipal, já falei para ele. Muito bom. O de Marina Silva, 43 páginas, né, que é um programa, aliás, tá engraçadíssima, tem daquele humorista fez mais uma, como é que é o nome dele? A Dinê fez uma gozação, né, uma chamada em cima, ele pegou direitinho os trejeitos da Marina, né, não sei se vocês viram, tem nada a ver com o trabalho, claro. Tá muito bom aqui a gozação, tá? Você tem que falar dos 13 trejeitos. Os 13 trejeitos, sim, é muito engraçado. Bom, é um programa de governo consistente, bem extenso, construído. E o que me parece mais interessante no programa, que aparece no programa da Marina, que aparece no programa do PT, não sei como é que está meu tempo, é uma certa unidade sistêmica que as propostas têm. Quer dizer, elas têm uma estrutura orgânica, né, dentro, elas são construídas, digamos, organicamente, não é um produto de uma visão única, econômica, como é o caso do programa do Meirelles, já começa a ser dado um valor a diversas instâncias das políticas públicas. No projeto da Marina, então aparece 32 vezes a citação do município, desde o começo, a inserção do município valorizado dentro do reforço do Pacto Federativo, as parcerias para políticas, e aí começa a base de relação a políticas públicas para crianças e adolescentes, mas também envolve a ideia de colaboração na elaboração de planos municipais. Isso é interessante, porque ela consegue passar a ideia que o programa dela valoriza os planos municipais em diversos campos, não apenas educação, mas no caso de segurança e saneamento, isso está aparecendo no programa dela, o que dá uma visão de preocupação com a unidade da política pública local. Aí, esse programa fala também, né, enfim, como a Adnet fala, algumas palavras, né, participativa, democrática, integrada, mas ela propõe, por exemplo, no caso da saúde, uma reorganização de regiões de saúde, que ela cita 400 regiões que unificarão estados, união e municípios, propõe incentivo de planos locais de saneamento, esporte, segurança, até com relação a enfrentamento de tragédias climáticas e oferta de apoio técnico e financeiro. Quer dizer, em vez de ser um único foco econômico, como é o projeto do Meirelles, que amarra todas as instâncias, é um projeto tanto do Ciro inicialmente, mas principalmente de Marina, que consegue ter uma visão de política sistêmica global. O projeto do Haddad, 61 páginas, intitulado Povo Feliz de Novo, ele ainda se encontra em avaliação, em julgamento.
É o mesmo projeto que o Lula apresentou, que também está no site. Se você baixar o projeto do Lula e baixar o projeto do Haddad, só muda a capa. Tá? Só muda a capa. É o mesmo, realmente o mesmo projeto. Nesse sentido de que, né, se coloca agora, ele é o herdeiro da política, ele é indicado por Lula. É o próprio projeto Lula. Fisicamente, está ali. Esse projeto do Haddad, então, dentro do Partido dos Trabalhadores, tá bonito, ele é um pouco menor, 61 páginas, eu achei ele é que assim, o Ciro fez um projeto, 43 páginas, eu tô vendo, é que assim, o Ciro engana a gente porque a letra dele é grande no projeto quando baixa, tá? Quando tu vai ver, tem conteúdo, tá bem desenvolvido, é organizado, mas ele deu uma tapeada ali pra ficar maior, porque ele aumentou o número de páginas, né? Mas assim, olha, não sendo PowerPoint, tô dando graças a Deus, gente. Pelo menos alguém tem um conceito. Mais 5, né? Ótimo. Eu vou tentar aqui finalizar. Assim como Marina da Silva conseguiu conceber um projeto em que aparece a seção de organicamente um conjunto de metas e desenvolveu a respeito, o projeto do PT também, e é um projeto que tem também bastante conteúdo descritivo, são 5 capítulos grandes, importância de integração, soberania popular, base para o pacto federativo, medidas para expansão produtiva, e o município aparece 44 vezes. Tá? Quer dizer, então, aí tu começa a resgatar. Onde é que ele aparece? Na colaboração das esferas intergovernamentais, mas ele aparece pela primeira vez em termos de metas, né? O que me pareceu, digamos, chegar pelo entorno, digamos, da questão municipal. Ele aparece pela primeira vez como uma meta de conexão dos mais de 10 mil municípios através de fibras óticas. Quer dizer, concretamente aparece assim, em primeiro lugar, mas ele está, digamos assim, diluído em diversas metas. Por quê? Porque a parte que ele vai começar a complementar para a atuação do governo federal nos municípios tem a ver com o quê? Políticas públicas na defesa de direitos, apoios nas políticas públicas de primeira infância, desenvolvimento, e aparece aos poucos em cada um dos capítulos que tratam. É isso que eu quero tentar colocar. Existe um projeto de reconstrução de nação dentro do projeto de Haddad, que envolve discussões de soberania constituinte, afirmação de direitos, e o termo do município vai aos poucos sendo construído nessa narrativa. Tá? Acho que é interessante lembrar que esse projeto, e se não me engano é o projeto também da Marina, termina com uma ideia, né, de viver, aliás, Marina não, proposta de bolsa termina com uma certa ideia de viver bem, tá? Que é incorporada no programa, que tem a ver com uma série de discussões do plano de vista da questão do desenvolvimento das cidades, que envolvem arquitetos, que envolvem urbanistas, que envolvem sociólogos, ou seja, que é, em última análise, na minha interpretação, não sei se estou equivocado, as consequências da incorporação no projeto político que nós temos de esquerda à direita, das ideias de sustentabilidade, de reorganização dos espaços urbanos, né? Quer dizer, o que se faz com a questão do transporte dentro da cidade. Então, de alguma forma, esse é a perspectiva de finalizar, não apenas com uma transformação política, mas também com uma transformação de projeto de viver nas cidades. Porque aí eu vou tentar finalizar, que o projeto do Boulos, digamos, me deixou mais dividido, porque ao mesmo vamos sem medo mudar o Brasil, 228 páginas, a citação do termo município aparece 40 vezes, mas aí me dei conta que ao mesmo tempo que ele fala da questão local através do município, ele fala da questão local através do termo cidade. E aí isso é uma certa diferença, porque aí são mais 46 ocorrências. Não é possível que um projeto tão extenso falasse tão pouco da questão local, da questão municipal.
Ele tem uma parte relativa à recuperação do Brasil da crise, como articular entes federais, estaduais e municipais, mas, principalmente, ele parte de um ponto de vista de uma reforma econômica, que é os municípios terão reestruturado as suas dívidas com a União neste programa. E aí, me parece que ele vai tentando fazer... Ele é um programa extenso, porque é um programa que não apenas faz metas, ele coloca um diagnóstico, né, da realidade, do modelo de desenvolvimento brasileiro. Então, eu acho que era isso que eu queria dizer. Os candidatos não são iguais, os programas não são iguais, a gente tem que dar uma atenção a fazer esse esforço de ler os programas dos candidatos. Eu acho que o enfrentamento, mais do que o nosso jargão que a gente está construindo em redes sociais e de entendimento, passa por uma leitura melhor e crítica que eu tentei iniciar com esse pequeno texto. Obrigado.